quem mais vota na esquerda é a pobreza, certo? Então, se a pobreza que vota na esquerda, qual que é o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? Amigo, faz a pergunta de novo. O garoto de 13 anos, do 8º ano, que quer ser político, me fez uma pergunta e ele vai repetir a pergunta. Qual que é a pergunta? Se a pobreza é quem mais vota na esquerda, qual que é o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? É um sequestro emocional. Eles não podem acabar com a miséria do povo, senão acabou o curral eleitoral. Então, eles não têm interesse. Como alimentar a pobreza? Dando esperança e não dando resultado. Tem uma coisa no português que você está aprendendo, já ouviu falar em gerúndio? Já. ING, fazer é o verbo, né? Aí fazendo é gerúndio. Então, qual o segredo deles? Eles vão fazer uma obra, leva 14 anos a obra aqui, em 6 meses dá para fazer. Que eles contam para os pobres só através da esperança. Estamos fazendo, as pessoas acreditam até por 30 anos numa mesma obra que não acaba. Qual o segredo? Manter emocionalmente dependente todo mundo. Porque se você promover o povo, não tem como ter um Estado brasileiro tão pesado desse jeito. E eu tô muito feliz de ver um cara de 13 anos de idade com conversa de maluco. Olá, você está no canal Assuntos Polêmicos, o canal da verdade na lata. Fica comigo até o final do vídeo. Bem, você viu na abertura do vídeo o menino falando que que o pobre é de esquerda e que não é interessante para a esquerda tirar o pobre da pobreza. Agora eu faço a seguinte pergunta: no momento atual, será que o pobre ainda continua sendo de esquerda ou aos poucos o jovem está migrando para a direita? Porque a narrativa da esquerda não está mais colando. Aquela ideia que vai tirar o pobre da pobreza não cola mais. Eles fazem justamente o contrário. O pobre fica mais pobre, porque eles aumentam a carga tributária, aumenta os impostos e quem mais sofre com os impostos, com a inflação, é o pobre. Então o pobre vai no supermercado, ele vê que o dinheiro dele cada vez compra menos, e aí ao perceber que essa narrativa não funciona mais, que fica muito ali só no campo teórico, no campo da promessa, mas que a realidade não funciona. E aí, quando vem um governo de direita, ele vê o Estado diminuindo os impostos, até tendo mais benefícios durante a pandemia. O Bolsonaro liberou dinheiro para o povo a rodo. E aí ele vem aquela seguinte pergunta: pô, será que realmente a esquerda quer tirar o pobre da pobreza? E a verdade não, ele jamais, pelo contrário, quanto mais aumentar a pobreza, melhor para eles. Então, o foco da esquerda é aumentar a pobreza, mas eles vão vender a narrativa que eles vão tirar o pobre da pobreza, mas isso na prática não funciona. Então vamos lá. O pobre de direita é sem dúvida um fenômeno mundial. Basta pensar no segundo mandato alcançado por Trump. E mais, não se trata somente da Argentina, governada por Milei, que é um liberal, ou do Brasil, que elegeu Bolsonaro. O conceito ou noção de pobre de direita surge da suposição ou premissa segundo a qual o ideário conservador e individualista da direita não corresponde aos interesses materiais das camadas pobres ou empobrecidas. Posta assim, essa hipótese certamente não explica a ascensão de uma nova direita ultraliberal nesses tempos recentes. Nos Estados Unidos, há algum tempo, estudos investigam por que as pessoas votariam contra seus interesses materiais. Uma hipótese bastante ventilada é que a modernização fez os valores das elites e estratos superiores mais cosmopolita e universalista, o que por sua vez teria afastado os eleitores da classe trabalhadora. Na verdade, o que acontece? Na minha opinião,
as pessoas, elas têm mais acesso à informação hoje em dia. A informação é descentralizada na internet, corre solta, e aí ela vai vendo que a narrativa, o que é falado, não condiz com a realidade. E aí é claro que essas pessoas que antes eram de esquerda, antes talvez teria aquela ideia de socialismo, de igualdade, vai vendo os resultados concretos. Qual resultado a Venezuela teve? Quebrou o país, as pessoas passando fome. E é um governo de quê? É um governo autoritário, é um governo totalmente de esquerda, é um governo comunista. Qual que é o resultado que a Coreia do Norte tem? Ditadura. É um governo totalmente ditatorial, comunista. Então, e quem é os amigos do Lula? Geralmente é o quê? É Venezuela, é Cuba, é Coreia, é Rússia. Então, as pessoas não são bobas. O jovem não é bobo. Então, ele vai vendo, pô, mas eu não vou votar nesse tipo de candidato. Então, cada vez mais, a esquerda vai morrendo. E a esquerda está morrendo no mundo. Não é só no Brasil. Na Argentina temos um liberal, nos Estados Unidos temos o Trump, no Brasil, em breve, na próxima eleição, provavelmente o corrupto vai sair do poder e vai vir um candidato mais à direita. Então, aos poucos, o mundo está se tornando mais de direita, porque as pessoas são mais conservadoras e a esquerda está morrendo gradativamente. Por quê? Porque a narrativa dela não cola mais. Ela promete tirar o pobre da pobreza e ela faz justamente o contrário. O pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. E na direita acontece uma coisa interessante: diminui o tamanho do Estado, porque o presidente de direita ele vai tentar diminuir o tamanho do Estado, aumenta os empregos, aumenta a liberdade econômica, diminui a inflação, abaixa a taxa de juros, uma coisa leva a outra, e aí o pobre tem mais poder de compra. Então ele se sente mais rico num governo de direita. Por isso, por esse motivo, por causa de resultado, o pobre está migrando para a direita. Essa é a grande verdade. Gratidão. Se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe e ative o sino de notificação.